meus cristais, sejam muito bem-vindos ao Milamon Astrologia. Esse que é um espaço criado com tanto carinho para quem ama astrologia, espiritualidade e autoconhecimento. Sejam muito bem-vindos às previsões de abril de 2026. E antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a realmente sentir esse mês, mais do que só entender ele, porque abril não é um mês qualquer. Ele é um ponto de virada. Eu já tinha alertado em vídeos anteriores sobre abril de 2026 que ia ser um mês a se prestar atenção. E sabe quando parece que o ano começa a ganhar ritmo de verdade, né? O pessoal fala que começa realmente o ano depois do carnaval, né? Mas eu acho que a gente vai ter essa sensação agora em abril. Porque vai ser quando as coisas vão começar a sair do campo das ideias e passar a exigir ação. E essa é exatamente a energia que nós vamos entrar agora. A gente vem de março, que foi um mês muito sensível, muito emocional, com eclipses trazendo encerramentos, revelações, mudanças internas. E abril chega com uma proposta bem diferente. Como assim? Ok. E agora, o que eu vou fazer com tudo isso, né? Com tudo isso que eu aprendi, com tudo isso que eu ressignifiquei na minha vida, com esses eclipses. Então, esse é um mês menos contemplativo e mais ativo. É uma ação que vem sendo testada o tempo todo entre impulso, intuição e responsabilidade. Isso porque o céu está extremamente concentrado em Áries, um signo que fala de início, de identidade, de coragem, mas que também pode agir sem pensar. E ao mesmo tempo a gente tem Saturno e Netuno ali. Ou seja, não dá mais para agir no automático. Ou você age com consciência, ou a realidade te mostra rapidamente onde você precisa ajustar. Eu postei um vídeo alguns dias atrás só sobre a energia de Áries e como o signo de Áries age em cada casa astrológica. Vale super a pena ver. Eu vou deixar o vídeo no card aqui para você ver depois desse vídeo. Então, abril tem esse tom mesmo, sabe? Um mês que acelera, um mês que ativa, um mês que cobra e principalmente um mês que te coloca frente a frente com quem você está se tornando. Vamos falar primeiro sobre a energia geral, que serve para todos, e depois vamos nos aprofundar signo por signo, tá bom? Então já pega um café, um chá, porque esse mês está intenso. Bom, abril começa já com uma energia de revelação. No primeiro dia a gente tem uma lua cheia em Libra, então essa lua ilumina as relações, mas não só as relações no sentido romântico, né? Ela ilumina as dinâmicas, a forma como você se posiciona com o outro, o quanto você cede, o quanto você se anula, ou o quanto você está rígido demais na sua relação com o outro. Porque quando a gente tem uma oposição entre Áries e Libra, existe um chamado muito claro aqui. É um chamado para equilibrar o eu e o nós. Áries é o eu, né? E Libra é o nós. E muitas vezes isso vem através de situações que deixam isso evidente. Conversas importantes, desconfortos, decisões que não dá mais para adiar. A lua cheia é sempre um momento de culminação, de clareza, de enxergar algo que antes talvez não estava tão evidente. Então, diferente de uma lua nova, por exemplo, que fala de inícios, aqui a gente está falando de resultado, de consciência e virada de chave. E como essa lua acontece em Libra, existe um foco muito grande em relações, equilíbrio e trocas. Então você pode perceber logo no início do mês situações se esclarecendo, decisões precisando ser tomadas ou até ciclos se encerrando. Mas todo fechamento também abre um novo caminho. Então observa bem o que se revela agora, porque isso dá o tom do que começa a se desenvolver nos próximos meses. Aí poucos dias depois, essa intensidade se aprofunda ainda mais. No dia 3, Vênus em Touro faz uma quadratura com Plutão em Aquário. E aqui nós entramos em um território emocional bem profundo, porque Plutão não trabalha na superfície, né, pessoal? Ele revela aquilo que está escondido, principalmente dentro das relações e dos valores que são assuntos ligados a Vênus. Então, esse é um momento onde pode surgir padrões emocionais repetitivos, questões de controle, inseguranças ligadas a dinheiro ou autoestima, mas isso não vem como um problema, e sim como algo que precisa ser encarado
escancarado. Ao mesmo tempo, no mesmo dia 3, no meio dessa intensidade toda, existe uma energia que suaviza o cenário, que é Mercúrio em Peixes formando um trígono com Júpiter em Câncer. E isso abre um espaço muito interessante, um espaço de compreensão. É como se no meio de emoções mais profundas, você tivesse acesso a uma visão mais ampla. Conversas podem fluir melhor, insights podem surgir e até decisões importantes podem ser tomadas com mais sensibilidade. No dia 5, entramos em um ponto mais expansivo, mas que pede atenção. O Sol em Áries faz uma quadratura com Júpiter em Câncer e a energia cresce aqui. Só que cresce rápido demais. Pode trazer entusiasmo, confiança, mas também exagero. Então, você vai ter aquela sensação de vai dar certo, eu consigo, deixa comigo, mas sem medir o quanto isso realmente é sustentável. Então, esse é um momento que pede consciência sobre limites. Não é sobre frear os seus projetos, os seus relacionamentos, ou seja lá o que tiver em pauta, principalmente nesse dia aqui para você. É sobre não pecar por excessos, tá bom? E aí no dia 8 vem uma energia completamente diferente. Marte em Peixes faz um sextil com Urano em Touro. É uma energia de virada, mas não necessariamente visível. Pode ser um insight, uma decisão interna que você toma para você mesmo, né? Ou até uma solução inesperada sobre algo que vinha travado. É uma energia criativa, intuitiva, mas também prática. E é como se preparasse o terreno para o que vem logo em seguida, porque no dia 9 o tom muda bastante. Marte entra em Áries. E quando Marte entra no seu próprio signo, a energia sobe muito. Então, Marte se sente muito confortável aqui, né? Pois esse é o planeta regente de Áries, e então existe mais impulso, mais coragem, mais vontade de agir. Ele está cruzando o grau 0 de Áries nesse dia, o mesmo ponto que foi ativado por Saturno e Netuno recentemente. Ou seja, não é só ação, é ação com consciência. Então, tudo que começa a ser movimentado a partir de agora tem um peso maior, tem um impacto maior e, principalmente, tem um retorno mais rápido. A partir desse momento, a gente entra num período que vai até mais ou menos o dia 21, onde o céu fica extremamente concentrado em Áries. E isso cria uma sensação muito específica de urgência. Tudo parece precisar acontecer agora, decidir agora, resolver agora, mas essa urgência precisa ser filtrada para não ter exagero e virar uma energia mais negativa. Isso serve inclusive para o mundo inteiro, né? Como todos os conflitos que estão acontecendo agora, abril definitivamente é um mês que precisamos estar atentos, pois ao contrário de Libra, que traz mais a diplomacia, né? Áries é o contrário, ele traz o conflito, a energia de guerra. Então, infelizmente, podemos sim ver um agravamento de tudo o que está acontecendo no mundo, tá? Aí no dia 13, Marte encontra Netuno, e aqui a energia fica mais sensível, mas ao mesmo tempo difusa. A ação perde um pouco da direção, pode gerar cansaço, confusão ou até uma sensação de estar reagindo sem entender exatamente por quê. Mas, ao mesmo tempo, é uma energia muito potente para quem consegue canalizar, principalmente para assuntos de criatividade, de espiritualidade, ou então para ações mais alinhadas com o propósito da sua alma. Só que isso exige consciência, né? Porque sem direção vira dispersão. E nesse mesmo dia, no mesmo dia 13, a gente vai ter um contraponto muito bonito, que é Vênus em Touro, formando um sextil com Júpiter em Câncer. E aqui há um respiro, há um momento, é um dos momentos mais agradáveis do mês. Esse trânsito traz uma sensação de acolhimento, de expansão emocional, de conforto, de conexão. Então, mesmo dentro de um mês intenso, né, existe algo sim, algumas pausas, alguns momentos que dá para dar uma respirada. Existem momentos onde você consegue sentir uma certa estabilidade. E no dia 14 é a vez de Mercúrio entrar em Áries. E aqui a forma como pensamos e comunicamos muda bastante.
Tudo fica muito direto, mais rápido, mais impulsivo. As decisões acontecem com menos filtro, o que pode ser ótimo para sair da estagnação, mas também exige cuidado com a forma que a ação é feita, porque a comunicação pode cortar mais do que o necessário. E no dia 16, Marte faz um sextil com Plutão. Aqui a energia é de força real, não só de impulso, é direção. Esse dia traz uma energia de capacidade para enfrentar coisas difíceis de resolver, o que vinha sendo evitado, sabe? É uma das energias mais produtivas do mês. Isso prepara terreno para um dos momentos mais importantes de abril, que acontece no dia seguinte, no dia 17, que é onde temos a lua nova em Áries. Essa lua nova marca um recomeço muito significativo, porque ela não vem sozinha, né? Ela acontece dentro de um céu já carregado de Áries. Então, esse é um recomeço que pede atitude, que pede posicionamento, que pede coragem para fazer o diferente. Existe uma sensação de urgência, como se você já soubesse o que precisa fazer e não dá mais para adiar. Mas logo depois vem o teste, porque no dia 19, Marte encontra Saturno. E esse é um dos pontos mais críticos do mês, porque aqui a ação, que é Marte, encontra o limite, que é Saturno. Então pode haver uma certa frustração, bloqueios, atrasos, cobranças, mas isso não é um não, é um ajuste, porque Saturno não impede, ele estrutura. Então o que passa por esse ponto ou se fortalece ou precisa ser refeito. E isso também afeta a sua mente, porque Mercúrio também se aproxima dessa energia. Então, não é só ação travada, é um pensamento sendo reorganizado também. No dia 23, a energia muda novamente, com Vênus encontrando Urano em Touro, e aqui entram as surpresas, principalmente em relacionamentos, dinheiro, valores. Pode ser algo inesperado, uma mudança repentina ou até uma libertação. E no mesmo dia, Vênus entra em Gêmeos, trazendo mais leveza. Depois de tanta intensidade, as relações ficam mais soltas, mais comunicativas. E no dia 25, a gente entra em um outro ponto de tensão. O Sol em Touro faz uma quadratura com Plutão, e isso aqui traz disputas de poder, principalmente em torno de assuntos de segurança, dinheiro e controle. É um momento de transformação profunda, mas que pode vir através de desconfortos. E nesse mesmo período, um dos movimentos mais importantes do ano acontece, que é Urano entrando em Gêmeos. E eu pretendo trazer um vídeo só sobre esse trânsito, que ele é realmente muito especial. Isso não é só pessoal, é um trânsito que vai afetar coletivamente todo mundo. Esse trânsito, ele inicia um ciclo de muitos anos, de aproximadamente 7 a 8 anos, onde a gente vai ver mudanças profundas em comunicação, tecnologia, informação, educação. É um novo tipo de mentalidade sendo construído. E por fim, o mês vai se encerrando com uma energia mais fluida, mas ainda intensa emocionalmente, com Vênus e Plutão formando um trígono no dia 28, trazendo profundidade nas conexões, conversas importantes e transformações mais conscientes. Mas, agora sim, vamos entender como tudo isso se manifesta na sua vida de acordo com o seu ascendente, porque é ali que você vai ver onde esse novo começo está acontecendo e onde você está sendo chamado a agir de verdade. E antes de começar, eu sempre recomendo, assista primeiro o seu ascendente, depois o seu sol e a sua lua, porque isso vai te dar uma visão muito mais completa do que pode se manifestar na sua vida. E eu quero te deixar uma dica importante também. Eu disponibilizei um PDF gratuito, que o link está aqui na descrição, com um guia prático de como você pode montar o seu mapa natal. E isso é essencial, principalmente para esse tipo de conteúdo aqui que você está vendo, porque não adianta só saber o seu signo solar. Quando a gente fala de previsões, o que realmente faz diferença é entender o seu mapa como um todo. Nesse guia você vai conseguir descobrir o seu ascendente e em qual casa cada signo está no seu mapa. Porque sim, todos nós temos os 12 signos dentro do nosso mapa. E é justamente a forma como esses signos se distribuem nas casas e nos planetas que vai mostrar como cada área da sua vida é ativada. Então, quando você entende isso, a astrologia deixa de ser algo mais genérico e passa a ser muito mais pessoal.
Então, pega esse PDF, monta o seu mapa com calma e depois volta aqui para assistir a sua previsão, tá bom? Porque aí você vai conseguir entender com muito mais clareza como o abril tende a se manifestar especialmente para você. E já aproveita também para me contar aqui nos comentários o que você está esperando para esse mês, quais áreas da sua vida você sente que estão mais em movimento. Eu adoro ler vocês e ver como essas energias estão se manifestando na prática. E claro, se esse conteúdo fizer sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então vamos lá? Agora vamos falar com vocês que têm ascendente em Áries. E se você é ariano de Sol também, ou faz aniversário agora em abril, já começa com essa energia de novo ciclo, de recomeço mesmo. Porque esse mês não é qualquer mês para vocês. Abril é um dos meses mais importantes do seu ano. E eu diria até de um ciclo maior da sua vida. Existe uma concentração muito forte de energia no seu signo, ativando diretamente quem você é, o seu corpo, a sua identidade e principalmente a direção que a sua vida está tomando agora. É como se o universo estivesse te chamando de forma bem direta. E talvez você já esteja sentindo isso. É uma vontade maior de agir, de mudar, de sair do lugar. Mas ao mesmo tempo uma sensação de que não dá mais para continuar fazendo tudo do mesmo jeito. E isso faz muito sentido com o começo do mês, porque abril começa com uma lua cheia em Libra no dia 1º, ativando a sua casa 7, e isso já traz um foco muito forte em relações. Pode ser um momento de decisões, de conversas importantes ou até de encerramentos. Algo fica claro, principalmente sobre como você está se posicionando nas suas relações, se você está cedendo demais ou se está tentando controlar demais. E poucos dias depois, no dia 3, essa energia se aprofunda com Vênus fazendo uma tensão com Plutão. Isso pode trazer intensidade emocional nas relações, mas também questões envolvendo dinheiro, valor pessoal e até dinâmicas com amigos ou grupos. Algo que estava escondido pode vir à tona, né? Mas ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, Mercúrio faz um aspecto muito positivo com Júpiter. E isso abre um espaço de compreensão. Você pode ter insights importantes, principalmente sobre emoções, família ou decisões internas. É como se no meio da intensidade você conseguisse enxergar com mais clareza o que está acontecendo. No dia 5, o Sol faz uma tensão com Júpiter, e aqui pode surgir um conflito entre a sua vontade de agir e questões emocionais ou familiares. Pode bater uma inquietação, uma vontade de mudar tudo de uma vez. Mas esse não é o momento de agir no impulso. É momento de ajustar. Agora algo começa a mudar de verdade no dia 8. Marte, que é o seu regente, ainda está em Peixes, na sua casa 12, e faz um aspecto com Urano. E aqui pode vir uma virada interna muito forte. Um insight, uma decisão, uma clareza que surge de repente. Algo que você sente antes de conseguir explicar. E isso prepara o terreno para o grande momento do mês, porque no dia 9, Marte entra no seu signo. E aqui tudo muda. Você sai de um estado mais introspectivo e entra em ação. Você pode sentir mais energia, mais coragem, mais vontade de fazer acontecer. Mas ao mesmo tempo, essa não é uma energia leve, porque Marte está atravessando um ponto muito sensível do seu mapa. Então tudo o que você faz agora tem consequência. Esse não é um momento de agir por impulso, é um momento de agir com intenção. No dia 13, Marte encontra Netuno, e aqui você precisa desacelerar. Pode bater confusão, cansaço, falta de direção. É como se você tivesse energia, mas não soubesse exatamente onde colocar. Então evita decisões importantes nesse dia. Mas use essa energia para se reconectar com a sua intuição. E no mesmo dia tem um aspecto muito positivo de Vênus com Júpiter, que traz um respiro emocional. Pode ser um momento mais leve, mais acolhedor, principalmente em questões emocionais ou familiares.
No dia 15, Mercúrio entra no seu signo e sua mente fica mais rápida, mais direta. Você fala o que pensa, mas cuidado com a impulsividade nas palavras. No dia 16, Marte faz um aspecto muito forte com Plutão. E aqui você ganha poder. É um dos melhores momentos do mês para agir, para tomar decisões importantes, para enfrentar algo que você vinha evitando. No dia 17, temos a lua nova no seu signo, e esse é um dos pontos mais importantes do mês para você. É um novo ciclo pessoal, mas não é leve, é um chamado. Quem você quer ser agora? Porque essa lua fala de identidade, de corpo, de direção, e pode vir junto com uma necessidade muito forte de mudança, de hábitos, de postura, de vida. É como se algo dentro de você dissesse: não dá mais para continuar assim. No dia 18, Mercúrio faz um bom aspecto com Plutão, e isso te dá clareza mental. Conversas importantes podem acontecer, decisões mais estratégicas também. Mas o ponto mais intenso chega no dia 19. Nesse dia, Marte encontra Saturno. E Mercúrio também se envolve nessa energia. E aqui é onde a ação encontra o limite. Você pode sentir bloqueios, frustração, cobrança, ou até a sensação de estar sendo testado. Mas isso não é um problema. É um ajuste. É o momento onde a vida te pergunta: você consegue sustentar o que você quer? Se sim, você constrói. Se não, você ajusta. Esse é um momento de disciplina, responsabilidade e amadurecimento. E a partir daqui, a energia começa a mudar de novo. O Sol entra em Touro no mesmo dia e o foco começa a ir para dinheiro, segurança e estabilidade. No dia 23, Vênus encontra Urano, trazendo surpresas na área financeira. Pode ser algo inesperado, positivo ou não. Então, flexibilidade é essencial. No dia 24, Vênus entra em Gêmeos e as relações ficam mais leves, mais comunicativas. No dia 25, temos uma tensão entre o Sol e Plutão, que pode trazer conflitos envolvendo dinheiro ou valor pessoal. Evita entrar em disputas de poder. E nesse mesmo período acontece um movimento muito importante. Urano entra em Gêmeos, iniciando um novo ciclo de anos, transformando a sua mente, sua forma de aprender, sua comunicação. Você pode começar a explorar novos caminhos, novas ideias e até mudar completamente sua forma de pensar. No dia 26, Mercúrio faz uma tensão com Júpiter, trazendo muitas ideias, mas também um pouco de excesso. Cuidado com exageros. Mas no mesmo dia, Vênus faz um aspecto bonito com Netuno, trazendo leveza emocional, sensibilidade, conexão. E o mês se encerra, no dia 28, com Vênus em harmonia com Plutão, trazendo profundidade nas relações, conversas importantes e transformações mais conscientes. Áries, esse mês é um portal. Não é só sobre fazer mudanças externas, é sobre se tornar uma nova versão de você, com mais consciência, mais responsabilidade e mais verdade. Você está sendo chamado para assumir quem você é, de verdade. E agora me conta aqui nos comentários como você está sentindo a energia de abril e o que você mais espera desse mês. Eu adoro ler vocês e ver como esses trânsitos estão se manifestando na vida real. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, porque isso apoia muito o canal e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se você gosta de astrologia, previsões e reflexões mais profundas sobre os movimentos do céu, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo. Um beijo. Tchau, tchau. Agora vamos falar com vocês que têm ascendente em Touro. E se você é taurino de Sol e faz aniversário agora no final de abril, já entrando em maio, feliz novo ciclo para você.
Mas antes mesmo do seu aniversário chegar, Abril traz uma energia muito específica, porque enquanto muita coisa está acontecendo de forma visível para outras pessoas, para você esse movimento está acontecendo por dentro. Abril ativa fortemente a sua casa 12, e isso muda completamente a forma como você vive esse mês. Esse não é um período de grandes movimentos externos, é um período de preparação. É como se a vida estivesse organizando o seu mundo interno antes de um novo ciclo começar de verdade. E isso pode se manifestar como uma necessidade maior de ficar sozinho, um cansaço fora do normal, mais sensibilidade emocional ou até uma vontade de se afastar um pouco do barulho externo. E isso não é um problema, isso é parte do processo. Porque a casa 12 fala de encerramentos, limpeza, cura e de tudo aquilo que precisa ser resolvido antes de um novo começo. E ao mesmo tempo, Vênus, que é o seu planeta regente, está no seu signo. Então, mesmo com esse movimento interno forte, existe também um magnetismo acontecendo. Você pode estar mais atraente, mais perceptivo e até atraindo coisas boas, mesmo sem fazer tanto esforço. Agora, olhando para os acontecimentos do mês. No dia 1º, temos uma lua cheia em Libra, ativando sua casa 6. Isso traz um foco importante em rotina, trabalho e saúde. Pode ser um momento de finalizar algo no trabalho, perceber que precisa mudar hábitos ou até o corpo pedindo mais atenção. E aqui vai um ponto importante. Se você não desacelera, o corpo desacelera por você. Então, observa os sinais. Essa lua pode estar mostrando que você está fazendo demais e cuidando de menos de si. No dia 3, Vênus no seu signo faz uma tensão com Plutão. E isso pode mexer com a sua autoimagem e também com a forma como você se posiciona na sua carreira. Pode surgir uma sensação de pressão, como se você precisasse ser algo que não é. Mas aqui o aprendizado é muito claro. Não negocie quem você é para caber nas expectativas dos outros. No mesmo dia, Mercúrio faz um aspecto muito positivo com Júpiter, e isso abre espaço para conversas importantes, conexões e ideias. Pode ser um ótimo momento para trocar com pessoas, se conectar com amigos ou compartilhar algo que você vem pensando. No dia 9, Marte entra na sua casa 12. E aqui a energia começa a ficar mais intensa internamente. Isso pode trazer irritações guardadas, emoções reprimidas vindo à tona, ou até conflitos que ainda não estão visíveis. Mas isso não vem para te desestabilizar, vem para te mostrar o que precisa ser resolvido. Então, ao invés de reagir, tenta processar, canaliza essa energia para algo produtivo, como terapia, escrita, exercícios mais introspectivos ou práticas espirituais. No dia 13, Marte encontra Netuno. E aqui a energia pode ficar mais confusa, evita tirar conclusões rápidas, evita confrontos e evita criar histórias na sua cabeça. Nem tudo é o que parece. Mas no mesmo dia, Vênus faz um aspecto muito positivo com Júpiter. E aqui entra um respiro, um momento de leveza, prazer e conexão emocional. Se tiver um dia para se cuidar, se mimar e se permitir, é esse. No dia 17, temos uma lua nova na sua casa 12, e isso é muito significativo, porque aqui você está iniciando um ciclo de encerramento. Parece contraditório, mas é exatamente isso. Você está plantando a intenção de deixar algo para trás. Padrões, hábitos, comportamentos ou formas de pensar que não fazem mais sentido. É um ótimo momento para começar terapia, iniciar uma prática espiritual ou simplesmente tomar a decisão de mudar algo internamente. No dia 19, o Sol entra no seu signo. E aqui o jogo começa a virar. Você começa a voltar para si. Sua energia começa a subir e sua presença começa a aparecer mais. Mas no mesmo dia temos um dos aspectos mais intensos do mês. Marte encontra Saturno na sua casa 12. E isso pode trazer um peso interno, uma sensação de bloqueio, cobrança ou de estar lidando com algo que você vinha evitando. E aqui não adianta fugir. O único caminho é encarar.
Se pergunta com sinceridade: o que você está evitando olhar? Porque isso é exatamente o que precisa ser resolvido agora. Se você encara, você se fortalece. Se você evita, isso se repete. No dia 23, Vênus encontra Urano no seu signo. E isso pode trazer mudanças inesperadas na sua aparência, na forma como você se expressa ou até na forma como você quer viver sua vida. Pode ser algo libertador, algo que te tira de um padrão antigo. Então, ao invés de resistir, permite. No dia 24, Vênus entra em Gêmeos e o foco começa a ir para dinheiro, valores e recursos. E isso se intensifica no dia 25, quando o Sol faz uma tensão com Plutão. Aqui pode surgir um conflito entre quem você é e o que o mundo espera de você, principalmente na carreira. E mais uma vez, o aprendizado é o mesmo: escolher a autenticidade. No mesmo dia, Urano entra em Gêmeos, e isso inicia um ciclo de anos, transformando a sua relação com dinheiro. Novas formas de ganhar, novas ideias e mais liberdade financeira. Mas também pede consciência, né? Porque pode trazer instabilidade se não houver estrutura. Então, o segredo aqui é inovar com responsabilidade. No dia 26, Mercúrio faz uma tensão com Júpiter e pode trazer excesso mental, muitas ideias e pouca organização. Então, respira, organiza e filtra. Mas no mesmo dia, Vênus faz um aspecto muito bonito com Netuno, né? Trazendo sensibilidade, inspiração e até oportunidades inesperadas. E o mês se encerra no dia 28 com Vênus em harmonia com Plutão. E aqui você pode ter conversas importantes sobre dinheiro, transformações na carreira ou mudanças profundas nos seus valores. Touro. Abril é um mês de limpeza, de fechamento e de preparação. Pode não parecer o mês mais produtivo externamente, mas internamente ele é extremamente poderoso. Você está encerrando um ciclo para renascer no próximo. Então respeita o seu tempo, respeita o seu processo e principalmente não tenta acelerar algo que precisa ser vivido com profundidade, porque o seu novo ciclo já está começando a se formar. E agora me conta aqui nos comentários como você está sentindo a energia de abril e o que você mais espera desse mês. Eu adoro ler vocês e ver como esses trânsitos estão se manifestando na vida real. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, porque isso apoia muito o canal e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se você gosta de astrologia, previsões e reflexões mais profundas sobre os movimentos do céu, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e eu te vejo no próximo. Um beijo, tchau, tchau. Agora vamos falar com vocês que têm ascendente em Gêmeos. E se esse também é o seu signo solar, esse mês já começa com uma energia de mudança muito clara. Abril é um mês que ativa fortemente a sua vida social, mas não só isso. Ele também marca o início de um ciclo muito maior, principalmente quando a gente olha para o final do mês, porque Urano está prestes a entrar no seu signo. E isso não é pequeno, isso é o começo de uma revolução pessoal que vai se desenvolver ao longo dos próximos anos. Mas antes disso acontecer, Abril já começa movimentando bastante coisa, principalmente na sua casa 11, que fala das amizades, dos grupos, das conexões e também dos seus planos para o futuro. E talvez você já esteja sentindo isso. Uma mudança no seu círculo social, uma vontade de se conectar com pessoas diferentes ou até uma necessidade de rever quem realmente faz sentido caminhar com você. E já começamos o mês com uma lua cheia em Libra, no dia 1º, ativando a sua casa 5. E isso traz um tema muito importante logo de início. Essa lua fala de criatividade, prazer, romances e também daquilo que te traz alegria. Então você pode perceber um momento de clareza nessa área, algo que chega a um ponto de culminação. Pode ser um projeto criativo sendo finalizado, uma situação amorosa ficando mais clara, ou até uma percepção mais profunda sobre o que realmente te faz feliz.
E como Libra fala de trocas, isso também pode envolver outra pessoa, uma relação que se aprofunda ou algo que precisa ser ajustado. E o ponto principal aqui é esse. O mês já começa te perguntando o que realmente te traz alegria, porque essa resposta vai influenciar muito as escolhas que você faz daqui para frente. Agora, voltando para o restante do mês. Mercúrio, que é o seu regente, ainda começa em Peixes, ativando a sua área profissional. Então, ainda existe um resquício de tudo aquilo que você vem processando na sua carreira: decisões, mudanças, dúvidas ou tentativas de reorganizar sua direção profissional. E no dia 3, Mercúrio faz um aspecto muito positivo com Júpiter. Esse é um momento importante, porque aqui pode existir uma conexão direta entre carreira e dinheiro. Você pode ter uma oportunidade, uma conversa relevante ou até uma negociação que traz crescimento financeiro. Confia nos insights que surgirem nesse momento. Mas no mesmo dia, Vênus faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer um conflito mais interno, principalmente envolvendo crenças, visão de mundo ou planos mais amplos. Aqui o cuidado é não deixar inseguranças antigas distorcerem a sua percepção. A partir do dia 9, a energia começa a mudar bastante. Marte entra na sua casa 11 e a sua vida social começa a se movimentar de forma mais intensa. Mais convites, mais interações, mais presença em grupos, mas junto com isso também pode surgir conflito, né? Então, comunicação direta ela vai ser essencial. E aqui entra um ponto importante para você nesse mês. Nem toda conexão é para durar. No dia 13, Marte encontra Netuno, e aqui você precisa ter atenção com ilusões dentro de grupos. Pode haver expectativas irreais, confusão ou pessoas que não são exatamente o que parecem. Então, evita se comprometer com algo que você ainda não tem clareza. Mas usa essa energia para se inspirar e visualizar o que você quer construir. No dia 17, temos a lua nova em Áries, na sua casa 11, e isso abre um novo ciclo nas suas conexões e nos seus planos de futuro. É um momento importante para estabelecer novos objetivos, iniciar projetos em grupo e se conectar com novas pessoas. Mas esse não é um caminho que você faz sozinho. Vai exigir colaboração, troca e posicionamento. No dia 18, Mercúrio faz um aspecto com Plutão. E aqui sua comunicação ganha força. Você pode ter conversas importantes, influenciar pessoas ou compartilhar ideias que têm impacto. Agora, o ponto mais intenso do mês chega no dia 19. Mercúrio, Marte e Saturno se encontram na sua casa 11, e isso traz um momento de decisão dentro de amizades, grupos ou projetos coletivos. Pode ser necessário estabelecer limites, assumir responsabilidades ou até encerrar conexões. Se algo está desalinhado, isso fica evidente. Se está alinhado, se fortalece. Ao mesmo tempo, o Sol entra em Touro, ativando sua casa 12, e isso traz uma necessidade maior de recolhimento. Você pode sentir um contraste entre o movimento externo e a vontade de ficar mais na sua. E isso é importante, porque você também precisa processar tudo o que está acontecendo. No dia 23, Vênus encontra Urano, e isso pode trazer insights inesperados, percepções novas ou até uma sensação de libertação interna. No dia 24, Vênus entra no seu signo, e aqui começa um momento muito especial. Você fica mais magnético, mais atraente e mais conectado com a sua essência. É um período muito bom para cuidar de si, investir na sua imagem e se abrir para novas conexões. E isso se intensifica ainda mais porque no dia 25 Urano entra no seu signo. E aqui começa o grande ciclo, uma transformação profunda na sua identidade e na forma como você se apresenta para o mundo. Você pode sentir uma necessidade maior de liberdade, mudança e autenticidade. E isso não é passageiro. Esse é o início de um processo que vai se desenvolver ao longo dos próximos anos. Então, o melhor que você pode fazer é se permitir ser diferente.
No dia 26, Mercúrio faz uma tensão com Júpiter, e isso pode trazer muitas ideias, mas também excesso. Então, cuidado com promessas, exageros ou assumir mais do que você consegue cumprir. Mas no mesmo dia, Vênus faz um aspecto com Netuno, e isso traz uma energia mais leve, mais sensível e mais inspiradora. Muito boa para conexões, criatividade e momentos mais significativos com outras pessoas. E no final do mês, Vênus forma um aspecto com Plutão, trazendo profundidade nas relações e mudanças na forma como você se conecta. Gêmeos, abril é um mês de escolhas, principalmente sobre quem você quer ter ao seu lado. Nem todo mundo vai caminhar com você nesse novo ciclo. Algumas conexões se fortalecem, outras deixam de fazer sentido. E isso não é perda, é alinhamento. Você está entrando em uma nova fase da sua vida. E essa fase pede mais autenticidade, mais liberdade e mais verdade. Então confia no processo. E agora me conta aqui nos comentários como você está sentindo a energia de abril e o que você mais espera desse mês. Eu adoro ler vocês e ver como esses trânsitos estão se manifestando na vida real. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, porque isso apoia muito o canal e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se você gosta de astrologia, previsões e reflexões mais profundas sobre os movimentos do céu, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e eu te vejo no próximo. Um beijo, tchau, tchau! Agora vamos falar com vocês que têm ascendente em Câncer e eu já quero começar te preparando porque abril é um daqueles meses que não passam despercebidos. Se você tem graus iniciais de Câncer, principalmente até os 10 primeiros graus, esse mês pode ser bem intenso, porque existe uma concentração muito forte de energia em Áries, ativando diretamente a sua casa 10. E isso coloca um foco enorme em carreira, direção de vida, imagem pública e na forma como você está sendo visto no mundo. É como se o universo estivesse te empurrando para um lugar de visibilidade, mesmo que você ainda não se sinta totalmente pronto. E isso pode ser desconfortável, porque Câncer é um signo que naturalmente busca segurança, acolhimento, proteção, mas esse mês te convida a sair desse lugar mais confortável e assumir um papel mais ativo no mundo. E como o seu regente é a Lua, os movimentos lunares são muito importantes para você. Então vamos começar por eles. Logo no dia 1º, temos uma lua cheia em Libra, ativando a sua casa 4. E isso traz um momento de culminação na sua vida pessoal, principalmente em temas ligados à família, casa, emoções e base emocional. Algo chega a um ponto de clareza. Pode ser uma situação familiar sendo resolvida, uma mudança dentro de casa ou até uma percepção mais profunda sobre o que você precisa para se sentir seguro emocionalmente. E aqui pode existir um conflito, porque ao mesmo tempo que sua vida profissional está te puxando para fora, para o mundo, sua vida pessoal está pedindo atenção. Então esse início de mês já traz esse equilíbrio entre casa e carreira. No dia 3 temos 2 movimentos importantes. Vênus em Touro faz uma tensão com Plutão, ativando sua casa 11 e sua casa 8. E isso pode trazer intensidade em amizades, grupos ou conexões. Pode haver ciúmes, disputas de poder ou até uma sensação de que alguém não está tão alinhado com você quanto parecia. Então aqui o ideal é não se envolver em jogos emocionais. E no mesmo dia, Mercúrio faz um trígono com Júpiter. E esse é um aspecto muito positivo para você. Ele ativa sua casa 9 e sua casa 1, trazendo clareza, expansão e oportunidades. Pode envolver viagens, estudos, decisões importantes ou até uma nova visão de vida. É como se algo começasse a fazer mais sentido. No dia 5, o Sol faz uma tensão com Júpiter no seu signo. E aqui você precisa ter atenção com exageros. Pode bater uma vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, assumir mais do que consegue ou se cobrar demais. Então, o equilíbrio é essencial.
No dia 9, Marte entra em Áries e ativa sua casa 10. E aqui a energia profissional realmente começa a acelerar. Você pode se sentir mais ambicioso, mais determinado, mais disposto a agir, mas também mais sensível a conflitos no trabalho. Então, o segredo aqui é canalizar essa energia para ação construtiva. No dia 13, Marte encontra Netuno na sua casa 10, e aqui pode haver confusão sobre direção profissional. Dúvidas sobre o caminho, incertezas ou até ilusões. Então, evita tomar decisões importantes nesse momento, mas usa essa energia para se conectar com o que você realmente quer construir. E no mesmo dia, Vênus faz um aspecto muito positivo com Júpiter, trazendo apoio de amigos, conexões positivas e até oportunidades através de networking. No dia 17, temos a Lua Nova em Áries, na sua casa 10. E esse é um dos pontos mais importantes do mês para você. Esse é o seu novo começo na carreira, é o momento de plantar sementes para o seu crescimento profissional. Pode envolver um novo projeto, um novo posicionamento, uma nova fase ou até uma nova direção. Mas isso exige coragem, porque Áries não espera, Áries age. No dia 18, Mercúrio faz um aspecto com Plutão. E isso traz conversas importantes, decisões estratégicas e negociações relevantes. Agora, o ponto mais intenso do mês chega no dia 19. Marte encontra Saturno na sua casa 10. E Mercúrio também está próximo dessa energia. Esse é um momento de teste. Pode trazer pressão, responsabilidade, cobrança ou até um sentimento de peso. Mas isso não é negativo. Isso é construção. Se você tem feito o seu trabalho, isso pode trazer reconhecimento. Se não, traz um ajuste. Aqui você precisa provar para si mesmo e para os outros do que você é capaz. E ao mesmo tempo, o Sol entra em Touro, ativando sua casa 11. E o foco começa a ir para amizades, grupos e conexões. Você começa a se conectar mais com pessoas que podem te ajudar no seu crescimento. No dia 23, Vênus encontra Urano na sua casa 11. E isso pode trazer mudanças inesperadas no seu círculo social. Novas conexões, novas oportunidades ou até mudanças em amizades. No dia 25, Urano entra em Gêmeos e isso inicia um ciclo importante na sua casa 12, um ciclo de transformação interna. Mudanças no seu inconsciente, na sua espiritualidade e na forma como você lida com seus processos internos. Você pode começar a ter mais intuição, mais sensibilidade e mais necessidade de introspecção. No mesmo dia, o Sol faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer conflitos entre sua vida social e questões mais profundas, emocionais ou financeiras. Então, evita disputas de poder. No dia 26, Mercúrio faz uma tensão com Júpiter. E isso pode trazer excesso mental, muitas ideias, muita informação e pouca organização. Então, respira e filtra. E no mesmo dia, Vênus faz um aspecto com Netuno, trazendo uma energia mais leve, mais sensível e mais inspiradora. E no final do mês, Vênus forma um aspecto com Plutão, trazendo profundidade nas conexões e transformações importantes nas suas relações. Câncer, abril é um mês de virada, principalmente na sua vida profissional. Você está sendo chamado para assumir um novo lugar. Um lugar de mais responsabilidade, mais visibilidade e mais maturidade. Pode ser desconfortável, mas também pode ser extremamente transformador. Esse é o momento de sair do seu lugar seguro e mostrar para o mundo do que você é capaz. Então confia no processo, porque tudo isso está te levando exatamente para onde você precisa estar. E agora me conta aqui nos comentários como você está sentindo a energia de abril e o que você mais espera desse mês. Eu adoro ler vocês e ver como esses trânsitos estão se manifestando na vida real. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, porque isso apoia muito o canal e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas.
E se você gosta de astrologia, previsões e reflexões mais profundas sobre os movimentos do céu, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e eu te vejo no próximo. Um beijo, tchau, tchau! Agora vamos falar com vocês que têm ascendente em Leão. E eu já posso te adiantar uma coisa. Esse é um mês que tende a expandir muito a sua visão de mundo. Abril traz uma energia de crescimento, de expansão, de novos horizontes. Principalmente porque existe um acúmulo de planetas em Áries ativando a sua casa 9. E essa é a casa que fala de tudo aquilo que amplia a sua mente. Viagens, principalmente as internacionais e de longa distância, estudos, filosofia, crenças, propósito e até aquilo que você quer compartilhar com o mundo. Então, esse mês te convida a pensar maior, a sair do óbvio e talvez até a sair da sua zona de conforto mental. Como o Sol é o seu regente, a gente precisa observar muito bem o movimento dele. No início do mês, o Sol ainda está em Áries, ativando essa energia de expansão. Você pode se sentir mais aberto, mais curioso, com vontade de aprender, explorar ou até viajar. Sua identidade fica muito conectada ao que você acredita e à direção que você quer seguir. Mas no dia 5, o Sol faz uma tensão com Júpiter, e aqui você precisa ter atenção com exageros. Pode existir uma tendência a querer fazer tudo ao mesmo tempo, ou assumir mais do que você consegue, principalmente envolvendo estudos, viagens ou planos maiores. Então, o ponto aqui é equilíbrio. Expansão com consciência. Agora, logo no início do mês, no dia 1º, temos uma lua cheia em Libra ativando a sua casa 3. E isso traz um momento de culminação em comunicação. Pode ser um projeto sendo finalizado, uma conversa importante, um contrato sendo assinado, ou até uma clareza sobre como você está se expressando. E como Libra fala de relações, isso também pode envolver outras pessoas. Então, esse é um momento muito bom para se posicionar, comunicar algo importante, ou até fazer um anúncio. E vale lembrar, todos os planetas estão em movimento direto. Então, esse mês favorece muito ações externas, né? Se você quer lançar algo, comunicar algo, dar um passo importante, esse é um bom momento. No dia 3, Vênus faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer conflitos entre carreira e relacionamentos, principalmente se alguém não estiver confortável com o seu crescimento. Pode surgir ciúmes, disputas de poder ou até tensão com parceiros ou clientes. E aqui o conselho é muito claro: não deixe questões pessoais interferirem na sua trajetória profissional. No mesmo dia, Mercúrio faz um trígono com Júpiter, né? E isso traz uma energia muito positiva. Pode haver insights, aprendizados, conexões importantes e até crescimento através de conhecimento. É um momento muito bom para estudar, ensinar ou expandir ideias. No dia 9, Marte entra em Áries e ativa ainda mais a sua casa 9. E aqui a energia de movimento aumenta. Vontade de viajar, aprender, explorar ou até defender aquilo que você acredita. Mas cuidado com impulsividade. Você pode querer fazer tudo ao mesmo tempo, e isso pode te desgastar. Então, o segredo aqui é ritmo. No dia 13, Marte encontra Netuno, e isso traz uma energia mais espiritual, mais sensível. Pode ser muito bom para estudos espirituais, viagens com propósito ou momentos de inspiração. Mas, ao mesmo tempo, pode trazer confusão. Então, evita decisões importantes nesse dia. E também tenha atenção com questões práticas, principalmente em viagens. No mesmo dia, Vênus faz um aspecto muito positivo com Júpiter. E isso traz oportunidades, crescimento e até momentos de sorte. Agora, um dos pontos mais importantes do mês acontece no dia 17, com a lua nova em Áries na sua casa 9. E esse é um novo ciclo de expansão.
é o momento de plantar sementes para viagens, estudos, novos caminhos ou novos projetos. Se você quer começar algo novo nessa área, esse é o momento. Mas isso também exige compromisso, porque não é só sobre sonhar, é sobre fazer acontecer. E isso fica ainda mais claro no dia 19, quando Marte encontra Saturno na sua casa 9. Esse é um momento de teste, principalmente em relação às suas crenças e ao caminho que você está escolhendo. Você pode se perguntar: isso faz sentido para mim? Eu realmente acredito nisso? Eu estou disposto a me comprometer com esse caminho? E aqui não adianta só ter ideias, você precisa estruturar. No mesmo dia, o Sol entra em Touro, ativando a sua casa 10, e o foco começa a ir para a carreira, visibilidade, reconhecimento, imagem pública. Você começa a pensar mais em estabilidade profissional, mas no dia 25, o Sol faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer conflitos envolvendo poder, autoridade ou relações profissionais. Pode haver tensão com chefes, parceiros ou até clientes. Então, evita entrar em disputas. Se mantém centrado. No dia 23, Vênus encontra Urano na sua casa 10. E isso pode trazer mudanças inesperadas na carreira. Pode ser uma oportunidade, uma novidade ou até uma mudança de direção, algo que quebra um padrão antigo. No dia 25, Urano entra em Gêmeos e isso inicia um novo ciclo na sua casa 11, transformando completamente sua vida social ao longo dos próximos anos. Novas amizades, novos grupos, novas conexões e talvez até um novo tipo de comunidade. Você pode começar a se conectar com pessoas muito diferentes do que está acostumado, e isso é positivo. No dia 26, Mercúrio faz uma tensão com Júpiter, e isso pode trazer excesso, muitas ideias, pouca organização, então filtra. E no mesmo dia, Vênus faz um aspecto com Netuno, trazendo leveza, sensibilidade e conexão emocional. E no final do mês, Vênus forma um aspecto com Plutão, trazendo conexões profundas, networking importante e até oportunidades que podem surgir através de outras pessoas. Leão, abril é um mês de expansão. Você está sendo chamado para crescer, aprender e evoluir, mas também para dar forma a tudo isso, porque não basta só brilhar. Você precisa ter algo verdadeiro para compartilhar com o mundo. Então confia no processo e principalmente se permite ir além do que você sempre acreditou ser possível. E agora me conta aqui nos comentários como você está sentindo a energia de abril e o que você mais espera desse mês. Eu adoro ler vocês e ver como esses trânsitos estão se manifestando na vida real. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, porque isso apoia muito o canal e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se você gosta de astrologia, previsões e reflexões mais profundas sobre os movimentos do céu, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e eu te vejo no próximo. Um beijo, tchau, tchau! Agora vamos falar com vocês que têm ascendente em Virgem. E eu já quero começar te preparando porque abril não é um mês leve. Esse é um mês de transformação profunda. Existe uma concentração muito forte de energia em Áries ativando a sua casa 8. E essa é uma das casas mais intensas do mapa. Ela fala de transformação, de renascimento, de dinheiro compartilhado, de intimidade e também de tudo aquilo que a gente evita olhar. Então, esse não é um mês superficial, é um mês que te leva para dentro, para se questionar, para encarar coisas que talvez você vinha evitando. Perguntas como: isso ainda faz sentido? Isso eu preciso manter? Isso eu preciso deixar ir? E como Mercúrio é o seu regente, tudo isso passa muito pela sua mente, pelas suas decisões e pelas conversas que você precisa ter. Então vamos por partes. O mês começa no dia 1º com uma lua cheia em Libra, ativando a sua casa 2, e isso traz um momento de clareza em relação a dinheiro, valores e segurança. Algo chega a um ponto de culminação.
Pode ser uma decisão financeira, tá? Um pagamento, um recebimento, ou até uma percepção mais profunda sobre o seu valor pessoal. E aqui existe um eixo importante sendo ativado: o que é seu e o que é do outro. Então, temas envolvendo dinheiro compartilhado, trocas ou dependências podem aparecer logo no início do mês. No dia 3, temos dois movimentos importantes. Vênus faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer conflitos entre suas crenças, planos ou visão de mundo e sua rotina ou sua saúde. Pode haver estresse, mudanças de planos ou até gastos inesperados relacionados a viagens ou estudos. Então tenta se manter centrado. No mesmo dia, Mercúrio faz um trígono com Júpiter, e esse é um dos melhores momentos do mês, porque Mercúrio está na sua casa 7, ativando relações, e Júpiter na casa 11. Isso traz boas conversas, conexões, oportunidades e até crescimento através de outras pessoas. Um parceiro pode te ajudar, te orientar ou te conectar com algo importante. No dia 9, Marte entra em Áries e ativa sua casa 8. E aqui a transformação se intensifica. Você pode sentir emoções mais profundas, necessidade de controle ou até conflitos envolvendo dinheiro ou intimidade. Mas isso não é negativo, isso é um processo de mudança. No dia 13, Marte encontra Netuno, e aqui você precisa ter atenção, porque pode haver confusão envolvendo dinheiro compartilhado, intimidade ou até relações. Evita confiar cegamente. Evita misturar recursos sem clareza e presta atenção em detalhes, mas ao mesmo tempo, essa energia pode abrir um espaço de conexão emocional mais profunda se houver consciência. No dia 17, temos a lua nova em Áries na sua casa 8, e esse é um dos momentos mais importantes do mês para você. Esse é um novo ciclo de transformação. Um momento de plantar intenções para curar, liberar e transformar. Pode envolver dinheiro, emoções, relações, medos profundos ou padrões internos. Esse é o momento de decidir o que você quer deixar para trás e o que você quer reconstruir. No dia 18, Mercúrio faz um aspecto com Plutão, e isso traz conversas profundas, decisões importantes e até revelações. É um momento de clareza. Agora, o ponto mais intenso do mês chega no dia 19. Mercúrio, Marte e Saturno se encontram na sua casa 8. Esse é um ponto de virada. Pode trazer decisões financeiras importantes, cobrança, limites ou conversas difíceis. Pode envolver heranças, dívidas, acordos, separações ou reorganização de recursos. Mas isso não é um problema, isso é um momento de amadurecimento. Aqui você está sendo chamado para assumir responsabilidade, para colocar limites e para reorganizar sua vida de forma mais sólida. No mesmo dia, o Sol entra em Touro, ativando sua casa 9. E aqui entra um respiro. Depois de um mergulho profundo, você começa a olhar para frente. Viagens, estudos, novos aprendizados e expansão começam a ganhar espaço. No dia 23, Vênus encontra Urano, e isso pode trazer mudanças inesperadas, principalmente em planos, viagens ou visão de mundo. Algo pode mudar sua perspectiva. No dia 25, Urano entra em Gêmeos, e isso inicia um ciclo muito importante na sua casa 10, transformando sua carreira ao longo dos próximos anos, mudanças no trabalho, novas oportunidades, caminhos diferentes. Algo começa a se movimentar. No mesmo dia, o Sol faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer conflitos entre sua visão de vida e sua rotina, né? Então evita controle excessivo. Se adapta. No dia 26, Mercúrio faz uma tensão com Júpiter, e isso pode trazer excesso, muitas ideias, pouca clareza. Então respira e organiza. Mas no mesmo dia, Vênus faz um aspecto com Netuno, trazendo leveza, sensibilidade e conexão. E no final do mês, Vênus forma um aspecto com Plutão.
trazendo transformações importantes nas relações e nas conexões. Virgem, abril é um mês de transformação interna. Você está sendo chamado para soltar, confiar e se permitir mudar. E isso pode ser desconfortável, mas é necessário, porque algo novo está nascendo e para isso acontecer, algo antigo precisa ir. Então, confia no processo, mesmo quando você não tiver todas as respostas, porque essa transformação está te levando para um lugar mais verdadeiro. E agora me conta aqui nos comentários como você está sentindo a energia de abril e o que você mais espera desse mês. Eu adoro ler vocês e ver como esses trânsitos estão se manifestando na vida real. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, porque isso apoia muito o canal e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se você gosta de astrologia, previsões e reflexões mais profundas sobre os movimentos do céu, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo. Um beijo. Tchau, tchau. Agora vamos falar com vocês que têm ascendente em Libra e eu já quero começar te dizendo uma coisa muito clara. Abril é um mês totalmente focado em relacionamentos. Esse é um dos meses mais importantes do ano para você nesse tema, porque existe uma concentração muito forte de energia em Áries, ativando a sua casa 7. E a casa 7 fala de parcerias, relacionamentos amorosos, parcerias de trabalho, clientes e também conflitos, disputas e até questões legais. Então, esse mês não é sobre você sozinho, é sobre você em relação ao outro e como você se posiciona dentro das suas relações. E como o Vênus é o seu planeta regente, a gente precisa observar muito bem o movimento dela. Mas antes disso, vamos começar pelo início do mês. No dia 1º temos uma lua cheia no seu signo, e isso é muito importante. Essa é a sua lua cheia do ano, um momento de culminação pessoal. Ela ilumina quem você é, o que você quer e principalmente como você está se posicionando dentro das suas relações. E pode trazer um certo conflito interno entre as suas necessidades e as necessidades dos outros. Então, esse é um momento de se perguntar: onde você está se colocando demais? E onde você precisa se priorizar mais? Porque esse mês vai exigir equilíbrio real. Não só harmonia externa, mas verdade interna. Agora, ao longo do mês, Vênus começa em Touro, na sua casa 8, e isso já traz um tom mais profundo. Relacionamentos deixam de ser superficiais e passam a tocar em temas como intimidade, vulnerabilidade, dinheiro compartilhado e confiança. Amor e dinheiro ficam muito conectados aqui. E isso pode trazer tanto oportunidades quanto desafios. No dia 3, Vênus faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer intensidade nas relações. Ciúmes, controle, disputas de poder ou até conflitos envolvendo dinheiro e prazer, principalmente se algo não estiver equilibrado. Então aqui o ponto é não entrar em jogos e não tentar controlar o outro. No mesmo dia, Mercúrio faz um aspecto muito positivo com Júpiter. E isso abre portas, principalmente na área profissional, boas conversas, oportunidades, crescimento e até soluções para questões que estavam travadas. No dia 5, o Sol faz uma tensão com Júpiter e isso pode trazer conflito entre relacionamento e trabalho. Pode parecer que você precisa escolher entre um e outro. Então, o desafio aqui é encontrar equilíbrio. No dia 9, Marte entra em Áries. E aqui começa o grande movimento do mês. A sua casa 7 é ativada com força, e isso traz ação nos relacionamentos, mas também pode trazer confronto. Parceiros podem estar mais diretos, mais intensos ou até mais impulsivos. E você pode sentir que está sendo mais cobrado. Então, o segredo aqui é não evitar conflito, mas também não reagir impulsivamente. Transforma essa energia em ação consciente. No dia 13, Marte encontra Netuno. E aqui pode haver confusão nos relacionamentos. Você pode se perguntar:
Isso é real ou é projeção? Pode haver idealização, falta de clareza ou até dificuldade de entender o comportamento do outro. Então, evita tomar decisões importantes nesse momento, mas usa essa energia para observar. No mesmo dia, Vênus faz um aspecto muito positivo com Júpiter, e isso traz um respiro, uma energia mais leve, mais generosa e até oportunidades financeiras ou emocionais através de outras pessoas. No dia 17, temos a lua nova em Áries, na sua casa 7. E esse é um novo ciclo nos relacionamentos. Um momento de começar algo novo. Pode ser um novo relacionamento, uma nova fase dentro de uma relação, ou até uma nova forma de se posicionar. Mas isso vem com intensidade e exige coragem, porque Áries não negocia, Áries age. Agora, o ponto mais intenso do mês chega no dia 19. Marte encontra Saturno na sua casa 7 e Mercúrio também está envolvido nessa energia. Esse é um momento de teste. Relacionamentos são colocados à prova. Pode haver cobranças, conversas difíceis e decisões importantes. Relacionamentos podem se fortalecer ou podem chegar ao fim. E isso depende de quanto existe de verdade e estrutura ali. Se está alinhado, cresce. Se não está, se rompe. E ao mesmo tempo, o Sol entra em Touro e o foco começa a ir para dinheiro compartilhado, intimidade e vínculos mais profundos. No dia 23, Vênus encontra Urano. E isso pode trazer surpresas, mudanças inesperadas em dinheiro compartilhado ou uma mudança na dinâmica emocional de uma relação. Algo pode virar. No dia 24, Vênus entra em Gêmeos e a energia começa a ficar mais leve, mais curiosa, mais aberta. Viagens, aprendizados e novas experiências começam a ganhar espaço. No dia 25, Urano entra em Gêmeos e isso inicia um ciclo de expansão na sua casa 9, mudando sua forma de ver o mundo ao longo dos próximos anos, novas ideias, novas experiências, novos caminhos. Mas no mesmo dia, o Sol faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer conflitos de poder dentro das relações, principalmente envolvendo controle emocional ou financeiro. Então, o aprendizado aqui é escolher vulnerabilidade em vez de controle. No dia 26, Mercúrio faz uma tensão com Júpiter, e isso pode trazer exageros em conversas ou expectativas, então cuidado com promessas. Mas no mesmo dia, Vênus faz um aspecto com Netuno, trazendo romantismo, conexão e inspiração. E no final do mês, Vênus forma um aspecto com Plutão. E isso traz profundidade nas relações, conexões intensas, transformações reais. Libra, abril é um mês de virada nos relacionamentos. Pode ser muito bom ou pode ser muito desafiador, mas em qualquer cenário, é um mês de verdade. Você está sendo chamado para se posicionar, para parar de agradar e começar a escolher. Escolher quem fica, escolher quem vai, escolher como você quer se relacionar e, principalmente, escolher não se perder dentro do outro. Então, confia no processo, porque tudo que está acontecendo está te levando para relações mais verdadeiras. E agora me conta aqui nos comentários como você está sentindo a energia de abril e o que você mais espera desse mês. Eu adoro ler vocês e ver como esses trânsitos estão se manifestando na vida real. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, porque isso apoia muito o canal e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se você gosta de astrologia, previsões e reflexões mais profundas sobre os movimentos do céu, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e eu te vejo no próximo. Um beijo, tchau, tchau. Agora vamos falar com vocês que têm ascendente em Escorpião. E eu já quero começar te preparando porque abril é um mês de construção. É aquela construção do dia a dia, da rotina, dos hábitos, do trabalho.
da disciplina, porque existe uma concentração muito forte de energia em Áries ativando a sua casa 6. E essa casa fala de tudo aquilo que sustenta a sua vida. Sua rotina, sua saúde, seu trabalho, seus hábitos e até a forma como você se organiza no dia a dia. Então, esse mês não é sobre grandes mudanças externas imediatas, é sobre o que você faz todos os dias e como isso está moldando a sua vida. E como Marte é o seu regente, a gente precisa observar muito bem os movimentos dele. No início do mês, Marte ainda está em Peixes, ativando a sua casa 5. Então ainda existe uma energia mais leve, ligada à criatividade, prazer, romances e até conexão com filhos ou projetos pessoais. E no dia 8, Marte faz um aspecto muito positivo com Urano. E isso pode trazer insights criativos, surpresas no amor ou até uma conexão inesperada com alguém. É uma energia leve antes da mudança mais intensa, porque no dia 9, Marte entra em Áries. E aí tudo muda, né? A sua casa 6 é ativada com força, e isso traz uma aceleração na rotina, mais trabalho, mais responsabilidades, mais necessidade de organização. Você pode sentir que precisa dar conta de tudo, mas aqui já entra um ponto importante. Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer com consistência, porque no dia 13, Marte encontra Netuno, e isso pode trazer cansaço, confusão ou até uma sensação de estar fazendo muito, mas sem direção clara. Então, cuidado com excesso, não ignora sinais do seu corpo. E também presta atenção na sua energia. Se precisar descansar, descansa. No mesmo dia, Vênus faz um aspecto muito positivo com Júpiter, e isso pode trazer apoio através de outras pessoas, parcerias mais leves ou até oportunidades em relações. Agora, no dia 1º, temos uma lua cheia em Libra, ativando a sua casa 12. E isso traz uma energia muito importante logo no início do mês. Essa lua ilumina o que estava oculto, padrões inconscientes, emoções que estavam guardadas, ou até comportamentos de autossabotagem. Então, esse é um momento de liberação, de fechamento, de deixar para trás aquilo que não faz mais sentido. E isso pode vir através de sonhos, intuições, ou até situações que revelam algo importante. No dia 3, Vênus faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer conflitos entre relacionamentos e vida familiar. Pode haver tensão entre parceiro e família, ou até decisões sobre onde e como viver. Então aqui o ideal é não misturar tudo, separar as coisas ajuda. No mesmo dia, Mercúrio faz um aspecto muito positivo com Júpiter, e isso abre a mente. Traz oportunidades para aprender, viajar, planejar, ou até enxergar a vida com mais clareza. No dia 16, Marte faz um aspecto com Plutão, e esse é um momento muito importante, porque os seus dois regentes entram em harmonia. E isso te dá força, direcionamento, capacidade de agir com estratégia. É um ótimo momento para organizar sua rotina, seu trabalho ou até sua vida pessoal. Agora, o ponto mais intenso do mês chega no dia 19. Marte encontra Saturno na sua casa 6 e Mercúrio também está envolvido nessa energia. Esse é um momento de realidade. Pode trazer cansaço, cobrança e excesso de responsabilidade, mas também traz resultado. Se você tem feito o seu trabalho, isso começa a se estruturar. Se não, isso aparece. E aqui entra um ponto muito importante. Seu corpo fala. Então presta atenção. Esse não é um momento para ignorar sinais físicos e também pode ser um momento de quebrar hábitos, parar com algo que não faz bem e começar algo novo. No dia 17, temos a lua nova em Áries, na sua casa 6, e esse é o momento de plantar novas sementes na sua rotina, saúde, trabalho, hábitos. Se você quer mudar algo no seu dia a dia, esse é o momento. Mas isso exige disciplina, porque resultado vem com consistência. No mesmo dia 19, o Sol entra em Touro.
e o foco começa a ir para relacionamentos. Parcerias, clientes, conexões, você começa a se conectar mais com outras pessoas, e isso pode trazer novas oportunidades. No dia 23, Vênus encontra Urano, e isso pode trazer mudanças inesperadas nos relacionamentos, surpresas, novas conexões, ou até mudanças em relações já existentes. No dia 25, Urano entra em Gêmeos e isso inicia um ciclo profundo na sua casa 8, transformando sua relação com dinheiro compartilhado, intimidade e até sua psicologia. Esse é um ciclo de transformação profunda ao longo dos próximos anos. No mesmo dia, o Sol faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer conflitos entre relações e questões familiares. Então, evita controle, escolhe consciência. No dia 26, Mercúrio faz uma tensão com Júpiter. E isso pode trazer excesso mental, muitas ideias, pouca organização. Então, desacelera. Mas no mesmo dia, Vênus faz um aspecto com Netuno, trazendo leveza, conexão emocional e momentos mais inspiradores. E no final do mês, Vênus forma um aspecto com Plutão, trazendo profundidade nas relações, transformações importantes e conexões mais intensas. Escorpião, abril não é um mês de glamour. É um mês de construção, de disciplina, de rotina, mas é exatamente isso que vai te levar para o próximo nível, porque a sua transformação não acontece só nos momentos intensos, ela acontece no que você faz todos os dias. Então organiza a sua vida. Cuida do seu corpo, cuida da sua energia e principalmente se compromete com o processo, porque é isso que vai mudar tudo. E agora me conta aqui nos comentários como você está sentindo a energia de abril e o que você mais espera desse mês. Eu adoro ler vocês e ver como esses trânsitos estão se manifestando na vida real. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, porque isso apoia muito o canal e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se você gosta de astrologia, previsões e reflexões mais profundas sobre os movimentos do céu, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e eu te vejo no próximo. Um beijo, tchau, tchau! Agora vamos falar com vocês que têm ascendente em Sagitário e eu já quero começar te dizendo uma coisa muito clara. Abril é um mês de expansão através daquilo que te dá prazer, mas não é qualquer tipo de prazer, é um prazer que precisa de direção. Porque existe uma concentração muito forte de energia em Áries ativando a sua casa 5. E essa é a casa da criatividade, do romance, dos filhos, da autoexpressão e também daquilo que te faz sentir vivo. Então esse mês tem um convite muito forte, levar a sua alegria a sério. E isso pode parecer contraditório. Mas não é, porque não é só sobre se divertir, é sobre construir algo a partir daquilo que você ama. E como o Júpiter é o seu regente, a gente precisa observar bem o movimento dele. Júpiter está na sua casa 8. Então, ao mesmo tempo que você quer se expressar, criar e viver, também existe um movimento interno de transformação, principalmente envolvendo dinheiro compartilhado, intimidade e mudanças emocionais. E isso vai aparecer ao longo do mês. Mas vamos por partes. Logo no dia 1º temos uma lua cheia em Libra ativando a sua casa 11. E isso traz um momento de culminação na sua vida social. Amizades, grupos, conexões e planos para o futuro ficam mais evidentes. Pode ser um momento de encontros, eventos ou até uma mudança dentro de um grupo. E aqui pode surgir uma percepção importante sobre quem realmente faz sentido continuar na sua vida e quem talvez já não esteja mais alinhado. No dia 3 temos 2 movimentos importantes. Vênus faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer um conflito entre prazer e responsabilidade, entre aquilo que você quer fazer e aquilo que você precisa fazer.
Pode envolver trabalho, rotina ou até conversas com pessoas próximas. Então, aqui o cuidado é não deixar impulsos desorganizarem sua vida. No mesmo dia, Mercúrio faz um aspecto muito positivo com Júpiter, e esse é um dos melhores momentos do mês. Pode trazer insights importantes sobre dinheiro, família ou decisões ligadas ao seu futuro, conversas produtivas, ideias que fazem sentido e uma sensação maior de clareza. No dia 5, o Sol faz uma tensão com Júpiter. E aqui você precisa ter atenção com excessos, principalmente ligados a prazer, gastos ou riscos. É aquele momento de querer viver tudo ao mesmo tempo. Mas o aprendizado aqui é limite. Nem todo impulso precisa ser seguido. No dia 9, Marte entra em Áries. E aqui a energia muda completamente. Sua casa 5 é ativada com força, e isso traz paixão, criatividade, vontade de viver, criar, se expressar, mas também pode trazer impulsividade. Então, cuidado para não agir sem pensar. No dia 13, Marte encontra Netuno, e aqui entra um ponto importante. Existe inspiração. Existe romantismo, existe conexão, mas também pode existir ilusão, então cuidado com idealizações, principalmente no amor. Nem tudo que parece perfeito é real. E ao mesmo tempo, essa energia pode ser muito boa para a criatividade, para a arte, para projetos que vêm da alma. No mesmo dia, Vênus faz um aspecto positivo com Júpiter, e isso traz oportunidades, pode ser um momento de leveza, expansão, ou até retorno financeiro vindo de algo criativo. Agora, no dia 17, temos a Lua Nova em Áries na sua casa 5, e esse é um dos momentos mais importantes do mês para você. Esse é o seu novo começo na criatividade, no amor e na expressão pessoal. É o momento de iniciar algo novo, um projeto, um relacionamento, uma ideia, algo que te represente de verdade, mas isso vem com responsabilidade, porque no dia 19, Marte encontra Saturno e Mercúrio também está envolvido nessa energia. E aqui tudo fica sério. Pode ser um momento de decisão, romances podem evoluir ou terminar, projetos podem exigir mais comprometimento. Questões envolvendo filhos podem ganhar mais responsabilidade. Esse é um ponto de maturidade. Você não pode mais tratar certas coisas como algo passageiro, e ao mesmo tempo o Sol entra em Touro, e o foco começa a ir para a rotina, trabalho e saúde. Você começa a entender que precisa estruturar melhor o seu dia a dia, porque não adianta só criar, é preciso sustentar. No dia 23, Vênus encontra Urano, e isso pode trazer mudanças inesperadas na rotina, no trabalho, na saúde ou até no seu dia a dia. Algo muda e pode ser positivo, mas exige adaptação. No dia 25, o Urano entra em Gêmeos e isso inicia um ciclo importante nos seus relacionamentos. Ao longo dos próximos anos, sua forma de se relacionar vai mudar. Parcerias podem ser inesperadas, diferentes ou fora do padrão, e isso pode ser libertador, mas também desafiador. No mesmo dia, o Sol faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer conflitos entre rotina e comunicação. Então, cuidado com o controle e excesso de pressão. No dia 26, Mercúrio faz uma tensão com Júpiter. E isso pode trazer ideias grandes, mas nem todas práticas, né? Então, filtra, refina e não assume mais do que você consegue. Mas no mesmo dia, Vênus faz um aspecto com Netuno, e isso traz romantismo, sensibilidade e conexão. E no final do mês, Vênus forma um aspecto com Plutão, trazendo profundidade nas relações e nas conversas. Sagitário, abril é um mês de criação, mas não é só sobre criar, é sobre construir algo real a partir daquilo que você ama. Você está sendo chamado para levar sua alegria a sério, para transformar paixão em algo consistente e para entender que prazer também exige responsabilidade. Então se pergunta, né? O que eu amo fazer e como eu posso transformar isso em algo real?
porque esse mês pode ser o começo de algo muito importante, mas depende de você. Então cria, se expressa, mas também estrutura, porque é isso que vai fazer tudo crescer. E agora me conta aqui nos comentários como você está sentindo a energia de abril e o que você mais espera desse mês. Eu adoro ler vocês e ver como esses trânsitos estão se manifestando na vida real. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, porque isso apoia muito o canal e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se você gosta de astrologia, previsões e reflexões mais profundas sobre os movimentos do céu, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e eu te vejo no próximo. Um beijo, tchau, tchau! Agora vamos falar com vocês que têm ascendente em Capricórnio. E eu já quero começar te dizendo uma coisa bem importante. Abril muda completamente o foco da sua vida. Porque se normalmente você está muito voltado para carreira, conquistas e crescimento externo, esse mês te puxa para outro lugar, para dentro, para a sua base, para a sua casa, sua família e sua estrutura emocional. Existe uma concentração muito forte de energia em Áries, ativando a sua casa 4. E essa é a base de tudo. É o seu lar, suas raízes, sua história e também o que sustenta tudo aquilo que você constrói no mundo. Então, esse mês vem com um convite muito claro. Antes de subir, você precisa fortalecer a base, porque não dá para construir nada sólido em cima de uma estrutura instável. E como Saturno é o seu regente e está sendo ativado diretamente por esses trânsitos, você pode sentir esse mês com mais intensidade, como se estivesse sendo pressionado, testado. Mas isso não é contra você, é construção, é amadurecimento emocional. Então vamos por partes. Logo no dia 1º temos uma lua cheia em Libra ativando a sua casa 10 e isso traz um momento de culminação na sua carreira. Algo chega a um ponto de visibilidade. Pode ser reconhecimento, uma decisão importante ou até um encerramento profissional. E como essa lua faz tensão com essa energia na sua casa 4, já começa o mês mostrando esse eixo. Casa versus carreira, vida pessoal versus vida profissional. E talvez você perceba que não dá mais para sustentar tudo do jeito que estava. No dia 3 temos 2 movimentos importantes. Vênus faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer conflitos envolvendo dinheiro, prazer ou até relações com filhos. Pode existir um desequilíbrio entre o que você quer viver e o que você precisa sustentar financeiramente. Então aqui o ponto é não deixar questões financeiras contaminarem suas relações. No mesmo dia, Mercúrio faz um aspecto muito positivo com Júpiter. E isso traz boas conversas, clareza e até oportunidades através de comunicação. Pode envolver família, relacionamentos ou decisões importantes. No dia 9, Marte entra em Áries. E aqui começa a ativação mais intensa da sua casa 4. A sua vida doméstica começa a se movimentar. Pode trazer reformas, mudanças, decisões sobre casa ou até conflitos familiares. É como se a energia dentro do seu lar aumentasse. E isso pode ser produtivo ou desafiador. Depende de como você canaliza. No dia 13, Marte encontra Netuno. E aqui pode haver confusão emocional. Sensação de cansaço, dúvidas sobre decisões ligadas à casa ou família. Então evita tomar decisões importantes nesse momento, mas usa essa energia para se reconectar com o que você sente e também para criar um ambiente mais leve dentro da sua casa. Esse é um momento importante para cuidar da sua energia, do seu espaço, do seu ambiente. No dia 17, temos a lua nova em Áries, na sua casa 4. E esse é um novo começo na sua vida pessoal. Um novo ciclo dentro de casa. Pode ser uma mudança, uma decisão, um novo ambiente ou até uma nova forma de se relacionar com sua família. Esse é o momento de plantar intenções para a sua base, para aquilo que sustenta você.
Agora, o ponto mais intenso do mês chega no dia 19. Marte encontra Saturno na sua casa 4. E Mercúrio também está envolvido nessa energia. Esse é um momento de realidade. Pode trazer decisões importantes sobre casa, responsabilidades familiares, necessidade de estabelecer limites ou até confrontar padrões emocionais antigos. Esse é um ponto de maturidade. Você está sendo chamado para crescer emocionalmente, para assumir responsabilidade pela sua própria base. E isso pode envolver decisões grandes, mudanças de casa, reformas, mudanças familiares ou até conversas importantes com pais ou familiares. No mesmo dia, o Sol entra em Touro e o foco começa a mudar. Depois de toda essa intensidade emocional, você começa a olhar para prazer, criatividade e leveza, mas ainda assim com responsabilidade, porque tudo isso está conectado à base que você está construindo. No dia 23, Vênus encontra Urano, e isso pode trazer mudanças inesperadas envolvendo filhos, romance ou projetos criativos. Algo pode surpreender e pode ser positivo, mas exige adaptação. No dia 25, Urano entra em Gêmeos e isso inicia um ciclo importante na sua rotina. Nos próximos anos, seu trabalho, seus hábitos e seu dia a dia passam por mudanças. Mais liberdade, mais flexibilidade, mas também mais instabilidade se não houver organização. No mesmo dia, o Sol faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer conflitos envolvendo o controle emocional ou financeiro. Então evita disputas, escolhe consciência. No dia 26, Mercúrio faz uma tensão com Júpiter, e isso pode trazer excesso mental, muitas ideias, pouca clareza. Então desacelera, organiza e não toma decisões impulsivas. Mas no mesmo dia, Vênus faz um aspecto com Netuno, trazendo leveza, sensibilidade e conexão. E no final do mês, Vênus forma um aspecto com Plutão, trazendo transformações importantes no trabalho, na rotina e até na forma como você lida com o dinheiro. Capricórnio, abril não é um mês sobre subir. É um mês sobre construir sua base, sua casa, sua estabilidade emocional, porque sem isso, nada se sustenta. Você está sendo chamado para olhar para dentro, para resolver o que precisa ser resolvido e para criar um espaço que realmente te sustente. Porque quando essa base estiver forte, aí sim você sobe e sobe mais alto. Então confia no processo, mesmo que ele seja desconfortável, porque ele está te preparando para algo muito maior. E agora me conta aqui nos comentários como você está sentindo a energia de abril e o que você mais espera desse mês. Eu adoro ler vocês e ver como esses trânsitos estão se manifestando na vida real. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, porque isso apoia muito o canal e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se você gosta de astrologia, previsões e reflexões mais profundas sobre os movimentos do céu, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo. Um beijo. Tchau, tchau. Agora vamos falar com vocês que têm ascendente em Aquário. E esse é um mês extremamente mental. Abril ativa muito a sua mente, a sua comunicação e a forma como você se expressa no mundo, porque existe uma concentração muito forte de energia em Áries, ativando a sua casa 3. E essa é a casa da mente, da comunicação, dos estudos, dos irmãos, do dia a dia e principalmente da sua voz. Então esse mês tem um tema central muito claro, o poder da sua palavra, o que você fala, como você fala e o impacto que isso gera. E como você tem 2 regentes, Saturno e Urano, os 2 estão sendo ativados de formas muito importantes. Urano está mudando de signo e Saturno está recebendo conjunções. Então esse é um mês de virada, mas essa virada começa na sua mente. Então vamos por partes. Logo no dia 1º temos uma lua cheia em Libra ativando a sua casa 9. E isso traz um momento de culminação.
Pode ser a finalização de um curso, uma viagem, uma decisão importante ou até uma mudança na sua forma de ver a vida. Sua visão de mundo se expande, algo faz mais sentido, e isso pode abrir caminhos. No dia 3 temos 2 movimentos importantes. Vênus faz uma tensão com Plutão no seu signo, e isso pode trazer intensidade dentro de casa. Questões familiares, emocionais ou relacionadas ao seu espaço podem vir à tona. Pode haver disputa de poder ou necessidade de controle. Então aqui o aprendizado é soltar e não tentar controlar tudo, né? No mesmo dia, Mercúrio faz um aspecto muito positivo com Júpiter. E isso é excelente para você, porque ativa dinheiro e trabalho, pode trazer boas ideias, oportunidades financeiras ou até crescimento através da comunicação. Se você trabalha com vendas, mídia, internet ou comunicação, esse é um momento muito forte. No dia 8, Marte, ainda em Peixes, faz um aspecto com Urano. E isso pode trazer ganhos inesperados, principalmente ligados à casa, família ou mudanças no seu espaço. Pode ser uma decisão financeira rápida, mas que faz sentido. Agora, no dia 9, Marte entra em Áries. E aqui a sua mente acelera muito. Você pode sentir mais energia mental, mais vontade de falar, de agir, de resolver, mas também mais impulsividade. Então, cuidado com a forma como você se comunica, porque suas palavras têm impacto. No dia 13, Marte encontra Netuno. E aqui entra um alerta importante. Pode haver confusão, mal-entendidos, informações erradas. Então evita assinar contratos, evita tomar decisões importantes e, principalmente, confere tudo antes de falar ou compartilhar. Mas essa energia também pode ser muito boa para escrita criativa, espiritualidade e inspiração. No dia 17, temos a lua nova em Áries, na sua casa 3, e esse é um novo começo na comunicação. Se você quer começar um projeto de escrita, um canal, um podcast, um curso ou até melhorar sua comunicação, esse é o momento. Mas isso exige consistência, porque ideias você vai ter muitas. Agora, o ponto mais intenso do mês chega no dia 19. Marte encontra Saturno na sua casa 3 e Mercúrio também está envolvido. Esse é um momento de responsabilidade na comunicação. Palavras têm peso. Conversas importantes acontecem. Pode envolver contratos, acordos, decisões ou até confrontos. Então aqui o ponto é muito claro. Pense antes de falar, leia antes de assinar e se posicione com maturidade, porque isso pode definir muita coisa. No mesmo dia, o Sol entra em Touro e o foco começa a ir para casa, família e estabilidade. Depois de tanta atividade mental, você começa a buscar mais grounding. No dia 23, Vênus encontra Urano, e isso pode trazer mudanças inesperadas dentro de casa. Pode ser algo positivo, uma novidade, uma visita ou até uma mudança no ambiente. No dia 25, Urano entra em Gêmeos, e esse é um dos trânsitos mais importantes para você, porque inicia um ciclo de 7 anos na sua casa 5. Transformando sua criatividade, sua expressão, seus romances e até sua relação com prazer. Você pode sentir uma vontade enorme de criar, se expressar, se divertir, começar algo novo. E isso pode ser revolucionário, especialmente para quem trabalha com criatividade ou quer empreender. Mas também pode trazer mudanças inesperadas no amor. No mesmo dia, o Sol faz uma tensão com Plutão, e isso pode trazer conflitos de poder dentro de casa. Então evita disputas, se mantém firme, mas sem entrar em jogos. No dia 26, Mercúrio faz uma tensão com Júpiter, e isso pode trazer excesso de ideias. Você vai querer fazer tudo ao mesmo tempo, mas precisa filtrar, organizar
e escolher prioridades. Mas no mesmo dia, Vênus faz um aspecto com Netuno. E isso traz leveza, inspiração e conexão emocional. E no final do mês, Vênus forma um aspecto com Plutão. E isso traz intensidade no amor, na criatividade e na forma como você se expressa. Aquário, abril é um mês de despertar mental. Sua mente está ativa, criativa, cheia de ideias, mas agora você precisa dar forma a isso. Não é só pensar, é comunicar, é estruturar, é transformar ideia em realidade. E principalmente, usar a sua voz com consciência. Porque esse mês pode marcar o início de algo muito importante. Algo que começa com uma ideia, mas pode crescer muito além disso. Então escreve, fala, se expressa, mas com responsabilidade, porque a sua voz tem poder. E agora me conta aqui nos comentários como você está sentindo a energia de abril e o que você mais espera desse mês. Eu adoro ler vocês e ver como esses trânsitos estão se manifestando na vida real. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, porque isso apoia muito o canal e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se você gosta de astrologia, previsões e reflexões mais profundas sobre os movimentos do céu, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo. Um beijo. Tchau, tchau. Agora vamos falar com vocês que têm ascendente em peixes. E eu já quero começar te dizendo uma coisa muito clara. Abril é um mês profundamente financeiro para você. E eu sei que muitas vezes peixes prefere lidar com o invisível, com o sensível, com o que é mais sutil e espiritual. Mas esse mês está te chamando para o concreto, para a matéria, para a realidade das suas finanças, do seu valor e da forma como você sustenta a sua vida. Porque existe uma concentração muito forte de energia em Áries ativando a sua casa 2. E essa é a casa do dinheiro, dos recursos, da autoestima, dos bens materiais e também daquilo que você entende que merece. Então esse mês te pede aterramento, te pede clareza e te pede responsabilidade com aquilo que você tem, com aquilo que você ganha e com aquilo que você gasta. E como você tem 2 regentes, Júpiter e Netuno, os 2 estão sendo ativados de formas muito importantes. Júpiter segue expandindo a sua casa 5, trazendo crescimento na criatividade, no prazer, nos romances e naquilo que te faz feliz. Enquanto Netuno, junto com esse movimento em Áries, está te fazendo repensar o que realmente tem valor. Então existe um contraste muito forte esse mês entre prazer e responsabilidade, entre sonho e realidade, entre abundância e organização. E a ideia aqui não é abandonar o sonho, é aprender a sustentar o sonho na vida real. Então vamos por partes. Logo no dia 1º temos uma lua cheia em Libra ativando a sua casa 8. E isso já traz um tema importante logo no início do mês. Dinheiro compartilhado, dívidas, heranças, impostos, contas em conjunto ou qualquer situação que envolva recursos com outras pessoas pode chegar a um ponto de culminação. Pode ser um pagamento, uma resolução, uma conversa importante, ou até um assunto financeiro que finalmente precisa ser encarado. E como Libra fala de acordos e equilíbrio, isso pode te pedir mais clareza em trocas. No que você dá, no que recebe e no que está justo ou não. No dia 3, temos 2 movimentos importantes. Vênus faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer à tona feridas antigas relacionadas ao seu valor, talvez inseguranças, comparações ou uma sensação de não se sentir reconhecido o suficiente. Então, aqui o aprendizado é muito claro. Não deixa feridas antigas sabotarem a forma como você enxerga o seu próprio valor. No mesmo dia, Mercúrio faz um trígono com Júpiter. E esse é um dos melhores momentos do mês para você. Mercúrio ainda está no seu signo, trazendo mais clareza sobre quem você é, o que você quer e o que te faz feliz.
E esse aspecto com Júpiter pode trazer boas notícias, boas conversas, leveza nos relacionamentos e até ideias de como ganhar dinheiro com algo que você ama fazer. No dia 5, o Sol faz uma tensão com Júpiter, e aqui você precisa ter atenção com gastos por prazer. Pode bater aquela vontade de comprar algo porque você merece, de investir em um hobby, gastar com filhos, romance ou diversão. E não é que você não possa fazer isso, mas aqui o ponto é equilíbrio. Não exagerar, não comprometer sua estabilidade por impulso. No dia 9, Marte entra em Áries, e aí a sua casa 2 é ativada com força. A partir daqui, o dinheiro vira prioridade. Você pode sentir mais motivação para ganhar, para organizar, para correr atrás. Mas também pode sentir mais pressão, mais cobrança, mais ansiedade em torno do financeiro. E isso não é negativo. Isso é o começo de um movimento de amadurecimento. No dia 13, Marte encontra Netuno, e esse é um ponto muito delicado do mês, porque aqui pode haver dúvida, confusão ou idealização em assuntos financeiros. Você pode questionar se vale a pena investir em algo, fazer um curso, marcar uma viagem, apostar em uma ideia ou dar um passo importante. E talvez venha aquele medo, aquela sensação de será que eu consigo? Então, esse não é um bom momento para decisões financeiras grandes, mas é um ótimo momento para observar o que o dinheiro desperta em você. Quais medos ele toca, quais desejos ele ativa e quais crenças você ainda tem sobre merecimento. No mesmo dia, Vênus faz um aspecto muito positivo com Júpiter, e isso traz um respiro. Boas notícias, bons diálogos, mais leveza na comunicação, abertura para contratos, ideias criativas e até possibilidades de prazer com menos peso. No dia 17, temos a lua nova em Áries na sua casa 2, e esse é um dos momentos mais importantes do mês para você, porque aqui começa um novo ciclo financeiro. Esse é o momento de plantar intenções ligadas a dinheiro, renda, recursos, trabalho e autoestima, mas não só no sentido material, também no sentido de se perguntar: quanto eu acredito que mereço? Quanto eu me valorizo? Como eu estou tratando a minha energia e os meus talentos? Esse é um momento excelente para definir metas, organizar orçamento, pensar em novas fontes de renda e fazer seu trabalho de manifestação com mais consciência. No dia 18, Mercúrio faz um aspecto com Plutão. E isso pode trazer insights profundos sobre dinheiro, autoestima e até padrões inconscientes que afetam a forma como você lida com recursos. É um ótimo momento para entender melhor o que está por trás das suas decisões financeiras. No dia 19, o Sol entra em Touro, e isso traz uma mudança de energia importante. Sua mente começa a se estabilizar mais, a comunicação fica mais prática e o foco vai para conversas, contratos, deslocamentos e decisões mais concretas. Mas no mesmo dia, Marte encontra Saturno na sua casa 2, e esse é o grande ponto de realidade do mês. Esse é o momento em que o universo pergunta: você está realmente tratando o dinheiro com maturidade? Porque aqui podem aparecer cobranças, limitações, atrasos ou a necessidade de ser muito mais responsável. Se você vem cuidando bem das suas finanças, isso pode trazer resultado. Se não, isso pode vir como um alerta. Mas de qualquer forma, esse é um momento de aprendizado. É a hora de olhar com mais atenção para gastos fixos, assinaturas, pagamentos automáticos, despesas desnecessárias e tudo aquilo que está drenando sua energia material. No dia 23, Vênus encontra Urano na sua casa 3, e isso pode trazer notícias inesperadas, conversas importantes, mensagens, novidades envolvendo dinheiro, comunicação ou até irmãos e pessoas próximas. É um aspecto que pode surpreender. No dia 25, Urano entra em Gêmeos, e isso inicia um ciclo muito importante na sua casa 4.
Ao longo dos próximos anos, sua relação com casa, família e moradia pode mudar bastante. Pode trazer mudanças de casa, vontade de viver de outro jeito, desejo de mais liberdade ou até uma instabilidade criativa no lar. Então, esse é o início de um período que mexe com a sua base. No mesmo dia, o Sol faz uma tensão com Plutão. E isso pode trazer conflitos internos, pensamentos mais intensos ou necessidade de soltar certo controle mental. Então, aqui o ideal é não entrar em paranoia. Respira e volta para o centro. No dia 26, Mercúrio faz uma tensão com Júpiter. E aqui existe o risco de exagerar nos planos, nos gastos ou nas expectativas. Talvez você ache que algo vai render mais do que realmente rende. Ou talvez queira investir em alguma coisa que ainda não está tão sólida. Então, o conselho aqui é realismo. No mesmo dia, Vênus faz um aspecto com Netuno. E isso traz um pouco mais de sensibilidade, romantismo, inspiração e até leveza dentro de casa ou na forma como você se comunica. E no final do mês, no dia 28, Vênus forma um aspecto com Plutão. E isso traz uma transformação muito bonita na sua relação com o lar, com sua paz interior e com sua vida emocional. Pode ser um momento de cura, de reorganização interna e de entendimento mais profundo sobre o que realmente te traz segurança. Peixes, Abril te chama para uma coisa muito importante: dar forma concreta ao seu valor. Não basta só sonhar com abundância, é preciso construir essa abundância com escolhas, com consciência, com organização e com mais respeito pelos seus próprios recursos. Esse é um mês que te mostra que cuidar do dinheiro também é espiritual, que valorizar o que você tem também é amor próprio e que manifestar não é só desejar, é também sustentar. Então confia no processo, mas acima de tudo se compromete com ele, porque esse mês pode marcar o início de uma relação muito mais madura entre você, o dinheiro e o seu próprio valor. E agora me conta aqui nos comentários como você está sentindo a energia de abril e o que você mais espera desse mês. Eu adoro ler vocês e ver como esses trânsitos estão se manifestando na vida real. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, porque isso apoia muito o canal e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se você gosta de astrologia, previsões e reflexões mais profundas sobre os movimentos do céu, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e eu te vejo no próximo. Um beijo, tchau, tchau!